para a gente iniciar a nossa aula de hoje, tá? A gente terminar ali, terminar a parte aqui da NR18, né? Na perspectiva agora do treinamento, do que a gente fala em um treinamento, tá? Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? A gente tem as aulas aqui gravadas, tá? São já 11ª aula, né? 11ª aula. 11ª aula aqui. Deixa eu arrumar esse aqui para ficar bonitinho. Tá muito no meio, eu vou botar tudo no canto aqui, porque fica mais adequado para nós aqui. Isso. A nossa 11ª aula aí, obviamente, conteúdo complementar hoje, né? O restantezinho que faltou aí da NR18 da semana passada. Alguma dúvida em relação à atividade? Todo mundo está consciente aí do que precisa fazer, tudo certo? Posso falar os complementos? Querem tirar alguma dúvida? Zé Cleber, Opa! só rapidinho, eu olhei lá hoje, eu mandei minha SAP 5, tava pendente semana passada. Certo. Só pra te avisar aí, eu não vi a Ah, avaliação. não, beleza. Depois da aula eu corrijo, tá? Depois da Obrigado. aula eu corrijo ali. Eu vi que alguém mandou, né? Mas ainda não corrigiu. Tá aqui, ó. Vou corrigir depois da aula aí. Fica tranquilo. No máximo amanhã eu já coloco a nota, tá? Obrigado. Beleza? Mais alguém, gente? A gente ainda tá dentro do prazo, tá, gente? De envio aí, né? Não precisa desesperar ainda, mas já tem que ligar as anteninhas de vinil aí, né? Para detectar o perigo de mandar atividade atrasada ou de perder o prazo, né? Porque o C de coordenação, ela termina dia 6 de outubro, tá? Mais conhecido como daqui 10 dias. Certo? Então, daqui 10 dias, né? Então a gente tem só mais uma web aula de conteúdo na semana que vem, e aí a gente já praticamente encerra, né? No dia 30 lá, a gente faz a revisão, tira dúvidas lá e encerra, né? Então, conteúdo obrigatório até semana que vem. A gente falta um pouquinho aí, né, gente? 2 semanas, né? Vamos falar português claro aqui. 2 semanas a gente finaliza tudo isso aqui, ó. Nós estamos no dia 16, termina no dia 6, né? Então a gente tem aí exatamente 10 dias, né? A partir do dia de hoje, terça-feira, 10 dias, que vai dar aí 2 semaninhas, tá? Então, mais uma web aula da semana que vem. E aí a gente já mata aqui essa unidade curricular, ok? Ô, gente, desculpa, 10 dias não, 20 dias, né? Calculei errado aqui, ó. 16 para 6, 20 dias, né? Então são 3 semaninhas aí para acabar, tá? De qualquer forma, para quem começou a estudar essa UC em junho, né? Estamos chegando perto do final. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum choro, alguma lamentação? Esse final de semana tem encontro presencial, gente? Ou tá, a minha data aqui tá errada? Já avisaram vocês aí no grupo? Tem aula. Tem aula, né? Dia 20. Beleza, show de bola. Bom, vamos lá pro complemento, né? A gente vinha falando ali na semana passada, tá? Da questão. Hoje o trem tá feio aqui para acidente, hein? Vamos pro começo aqui. A gente vinha falando da NR18, né? E eu queria começar a aula de hoje falando que a NR18, né? Há 5 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos atrás, né? Ela passou por uma mudança, tá? Passou por um amplo processo de revisão em 2019, tá? Melhorou o texto, enxugou algumas coisas, desburocratizou outras, né? Traz regras mais claras, está mais alinhada com as outras NRs, com a NR35, 33, com a parte de escavação, com a parte de uso de EPIs, de EPCs, né? Então, que comunica mais com o PGR, né? Já está alinhada ao processo de melhoria contínua dentro do ciclo PDCA. Então, foi algumas dessas atualizações que nós tivemos aí, iniciada lá em 2019, né? Há 6 anos atrás, ok? Então, tudo isso para quê, gente? Para garantir a proteção do trabalhador dentro da indústria da construção, dentro da construção civil, tá? Chamada construção civil. Ou seja, deixou de ser uma norma de aplicação
para ser uma norma que fortalece os requisitos da gestão de segurança, né? Vinculada aí, por exemplo, vinculada às necessidades de identificação de perigos que a empresa tem, as avaliações de risco, né? Ela traz mais responsabilidades para os trabalhadores ali, para os profissionais legalmente habilitados, tá? Traz mais proteção para esses trabalhadores legalmente habilitados, tá? E tem uma das suas principais evoluções ali na questão da valorização de soluções técnicas projetadas por profissionais, né, do setor aí de segurança do trabalho, legalmente habilitados também, como engenheiros e médicos, tá? Esse avanço ele evidencia que a norma estabelece regras gerais a serem seguidas, porém, né, ainda seguindo as normas técnicas específicas que vão servir de orientação, né, principalmente para a questão de projetos da proteção de segurança das empresas, né? Ela traz ali questão de carga horária mínima do treinamento teórico-prático que o trabalhador que está dentro desse setor tem que passar, tá? E aí é nesse foco que a gente inicia a aula de hoje, né? Obviamente, se eu vou trabalhar na construção civil, né, a NR18, ela já está alinhada à questão do levantamento de riscos, já joga para o PCMSO na questão dos exames médicos, né? Então, sempre regra, né, na construção civil e em outros setores também. Exames médicos ali, o ASA inicia sempre antes da contratação do trabalhador, no exame admissional, tá? Normalmente, como regra ali dentro do risco que existe na construção civil, os exames periódicos estão na faixa de 1 ano ou de 6 meses, tá? Principalmente para quem trabalha em riscos específicos como o ruído, tá bom? Se houver mudança de função, há novamente que fazer o exame, retorno de trabalho admissional, né? Também, mesma situação, ok? Nós encontramos dentro da construção civil praticamente todos os riscos, né? Aliás, as categorias de risco, né? Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente, tá ok? Ruído, carro-chefe em qualquer obra, tá? Umidade, vibração, produtos químicos em geral, né? Então, o cimento lá é um produto químico, a massa lá que faz o reboco, o jateamento de concreto, a concretagem é um produto químico, tá? Então, tem o EPI certo, tem a bota correta, tá? A bota correta, tinta ali para o pintor, né? E outros produtos químicos derivados, né? Seja de limpeza, seja aditivo ali para o cimento, tá? Seja de cimento, seja para a empresa, né? A gente tem aí variações dos químicos ali, então há químicos presentes nas obras, tá? Vírus, bactérias, protozoários, no que diz respeito a, principalmente quando eu estou mexendo com água, esgoto, né? Ou as pessoas envolvidas nesse tipo de limpeza, tá? Problemas ergonômicos, que eu diria que um caminhão de questões ergonômicas aí dentro das construções, né? Principalmente no que diz respeito ao levantamento de peso, né? Levantamento de peso e postura na hora de trabalhar. Então, olha aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aqui tá errado. Seja do camarada no escritório, né, sentado ali de uma forma bem peculiar, tá? A levantar uma carga, transportar um material da forma incorreta, né? Então, ó lá, pegando lá o material esticado, né? Sobrecarregando as costas, né? A pessoa pegando, cortando ali o tijolo ali com a serra circular, agachado, sem uma bancada. O próprio pedreiro que tá ali, ó, né? Meio assim, envergado ali, ó, mexendo ali na parede ali também. Esse camarada pegando o tijolo aqui, né? São exemplos aí de falhas na questão da postura ergonômica, tá? Algumas dicas, né, que a gente passa nos treinamentos em relação a isso, a gente chama a atenção disso e passa algumas dicas, né? Evitar dobrar o corpo, dobre os joelhos, abaixe, levante lentamente, mantenha o tronco ereto, né? Apanhe o objeto, mantenha ele próximo do corpo, levante lentamente, sempre que estiver pegando um peso, algum material, né? Mantenha o tronco ereto, né? Conserve ali o material mais próximo do corpo para evitar ali alguma questão ergonômica, tá? E aí, falando de construção civil, a construção civil é um ambiente que oferece vários riscos. E por que é tratado como indústria? Porque a gente tem essas construções sendo divididas por fases, né?
fundação, estrutura, alvenaria, acabamento, elétrica e por aí vai, tá ok? Existem medidas de controle, né, de riscos específicas aplicadas de forma a proporcionar segurança, conforto e bem-estar físico e mental aos trabalhadores, tá? E aí eu vou trazer um vídeo aqui para vocês da parte de escavação antes da gente ir para os EPIs, tá? Que é o que faltou ser falado ali Agora eu não sei onde eu pus o vídeo. Faltou ser falado ali na semana passada a questão dos EPIs, mas antes da gente entrar no EPI, a gente vai ver, por exemplo, aqui um exemplo ali em relação a escavações, né? Quando eu tenho valas abertas, escavações ali dentro das obras, tá? Eu tenho que seguir ali os protocolos também para a questão do soterramento, né? Dessas questões das valas. Vamos dar uma olhada no vídeo? Segurança no trabalho. Episódio de hoje: soterramento. Uma obra é como um time de futebol. Todo mundo precisa jogar no mesmo ritmo, senão... Caboclo, essa foi por pouco. Que loucura, hein, Zéaço? Tá tudo bem aí? Acidentes podem acontecer com qualquer um. Por isso é importante se manter sempre atento. Mais alguma coisa, Zéaço? Tem que participar dos treinamentos, cumprir as normas de segurança da empresa e tomar muito cuidado. Fique atento aos procedimentos operacionais e cuidados preventivos a serem tomados para a execução dessa atividade. EPIs são os equipamentos de proteção individual. O que é? É o uniforme, o capacete de segurança, botina de borracha, os óculos de segurança e também as luvas de raspa. EPCs são os equipamentos de proteção coletiva. O que é isso? É o isolamento através de obstáculo para área restrita, escada e escoramento também. Além das sinalizações, que são as placas, rapaz. Placa de segurança, placa de regulamentação e advertência. E agora, Zéaço, que está por dentro das regras, chamou o responsável técnico para checar o local? Confirmado! Realizou consulta à análise preliminar de risco para a execução da atividade e checou o que vai precisar? Confirmado! Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Confirmado! Recebeu treinamento para executar a atividade? Confirmado! Está usando todos os equipamentos de segurança? Confirmado! Colocou e travou as escoras? Confirmado! Com atenção redobrada? Confirmado! E o futebolzinho no fim de semana? Ou se tá confirmado? Lembre-se, é proibido o trânsito de veículos e máquinas nas áreas de escavação, pois há risco de desmoronamento. É proibido o acesso de pessoas não autorizadas às áreas de escavação. Os taludes com altura superior a 1,25 m devem ter estabilidade garantida. Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. Bom, vídeo aí da parte do soterramento, né? Que entra como complemento também a NR18. Mas vamos voltar aqui porque eu quero falar dos EPIs, das EPCs, né? E mostrar acidente para vocês aí, tá? Equipamento de produção individual. Então a NR18, como eu falei, né? Ela tá alinhada à NR6. Então tudo quando ela fala em relação à proteção para a questão
da construção civil, né? Está com referência alinhada à NR6, que trata só de EPI. A nossa NR6 trata só de EPI, tá? Então, de capacete, luva, óculos, né? Até cintos de segurança, a gente está tudo dentro da NR6, tá? Então, lembrando para vocês, né? Relembrar é viver, né? Então, vamos lá. Equipamento de proteção individual, a definição é todo dispositivo ou produto de uso individual, ou seja, só serve para quem está usando, né? Utilizado pelo trabalhador, destinado à sua proteção, né? A proteção contra riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde do trabalhador, né? Os riscos que possam ameaçar a saúde e segurança do trabalhador, ok? E deve possuir certificado de aprovação. Então, olha só, serve para proteger, é de uso individual e tem que ter o CA. Se tiver o CA, aí sim, tá carimbado ali, atestado de fato que é um EPI. Se não tiver o CA, tá, não é considerado EPI, tá? O CA é obrigatório para equipamento de proteção individual, tá? Nacional ou importado. Aquela bota que o camarada compra lá na Shopee, né, da Caterpillar, e você vê o cara, pisa lá no prego, não fura o pé, tal, linda, maravilhosa, né? Compro ela na Shopee, chega para mim, né? Estou protegido, penso eu, né? Só que ela não tem CA, né? Ela não passou por uma inspeção, um certificado de aprovação dentro do Brasil. Então, no Brasil, não é considerado um EPI. Tá ok? CA é obrigatório para todo EPI que for fornecido para o funcionário, né? Seja ele comercializado, né, no mercado ou fabricado ali nacionalmente ou importado, tá? Então tem que ter o CA. Normalmente esse certificado de aprovação, gente, ele vem gravado no EPI, através de uma etiqueta, de uma marca de fogo, de um autorrelevo, de uma etiqueta, de uma pintura, tá? Vem a marcação lá. Por exemplo, dessa bota aqui. CA4542, né? A marcação, número do lote, tá? Tudo bonitinho ali, ok? Então, todo EPI tem que ter CA, tá? Normalmente, por o NR6 obrigar a ter um controle dos equipamentos de proteção, um levantamento, um controle da data que foi comprado, da validade, tá? É por esse motivo que as empresas não deixam o trabalhador usar o EPI dele, né? Não recomenda comprar EPI, né? Ela já fornece gratuito, que é uma obrigatoriedade, ok? Obrigatoriedade. A gente vai para as responsabilidades. Responsabilidades do empregador. Quando eu leio empregador, gente, eu for fazer uma prova amanhã do SAEP, se eu for fazer aquele teste anual que tem do SAEP para a unidade lá, né? E eu estiver lendo empregador, eu entendo empregador como empresa, tá? Empregador é a mesma coisa que empresa, é quem dá o trabalho, é a empresa. Então, responsabilidades da empresa, do empregador. Adquirir e fornecer o EPI adequado ao risco de acordo com cada atividade. Fornecer como? Gratuitamente e com CA válido. Ok? Também é obrigação da empresa exigir o uso, orientar, treinar o trabalhador sobre o uso adequado desse EPI, sua guarda e conservação, tá? E também a empresa está obrigada a substituir o EPI sempre que for necessário. Entenda sempre que for necessário. Desgaste natural, perda, extravio, o EPI quebrar, né? Mesmo que por culpa do trabalhador, eu forneço gratuito, ok? Ah, professor, na empresa ela fala que vai cobrar o EPI, né? Se eu ficar destruindo ele, se eu perder mais de uma vez, vai cobrar o EPI de mim, né? Aquilo é só para dar uma pressão, gente. É só para dar uma pressão, porque a norma diz que não tem que cobrar, não. Tá? Eu posso até chamar a atenção, advertir, dar aquela bronca no trabalhador, né? Que some, extravia, perde, não cuida direito do EPI. Eu posso até dar uma bronca ali, uma advertência para ele. Mas eu não posso cobrar, tá? Gente, só meio que uma ameaça mesmo, tá bom? Dúvidas, perguntas aqui? Tranquilo, né? Responsabilidade do empregado. Quem que é o empregado? Funcionário. Então, todo mundo tem responsabilidade, né? Do empregado é usar o EPI para a finalidade que se destina. Responsabilizar-se pela guarda e pela conservação do EPI. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para o uso ou que ofereça algum tipo de risco.
tá? Cumprir as determinações do empregador da empresa, né? Sobre a forma adequada de usar o EPI. Ok? A gente vai ver algumas dessas formas adequadas daqui a pouco, né, na sequência aqui da aula, tá? Gente, aqui eu estou simulando conforme são os conteúdos que são passados para os funcionários aí do setor da construção, de acordo com a NR, de acordo com a norma, tá? Dúvidas aqui, tranquilo? Entender as responsabilidades aí? Lisneia, Suelen, Ailton, Sueli. Entender as responsabilidades aí do empregador, da empresa e do empregado? Tranquilo, Sim? tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos ver alguns EPIs aqui. Proteções para a cabeça. Capacetes. A gente tem uma variação de capacetes, né? Cores, tamanhos, tipos, né? Mas normalmente os capacetes eles possuem 3 classes, tá? Classe A e classe B, né? Classe A e classe B, ok? Então tem a classe B aí com aba total, tem a classe B com aba tipo boné, né? E aí tem classe A aqui, tá? Que é esse capacete que o camarada está utilizando aqui, ok? Além de mostrar o EPI, gente, a gente vai ver algumas situações aqui de uso também, tá? Então, olha só. Aba total, obviamente a aba tem uma função de segurança, né? Seja aba total ou só frontal, seja branco, amarelo, verde, né? Eles têm as classes do capacete ali, e aí, dependendo do setor que eu vou estar utilizando, essa classe de capacete muda. Por exemplo, capacete aí da classe B, né, com aba total, né? Para a área elétrica, ele tem um material ali que não conduz eletricidade, né? Tem um trabalho diferente ali de resistência nesse tipo de capacete, ok? E aí tem os comunsãos aí para proteção contra impacto mesmo, tá bom? Pergunta que eu faço nessa foto aqui desse rapaz usando esse capacete. Você já acha que tá correto o uso desse capacete, sim ou não? E aí? Tchan, 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 tchan. Tá Agora que... estranho, né? Tá estranho? O que que tá estranho aqui? Não sei, parece que não tá cabendo direito. Não tem a jugular também ali, não tem que ter. Parece que tá Isso. torto. Parece que tá torto, né? É porque ele quer ser espertão, né? Quer ser diferentão, né? Então ele botou o capacete aí para cima, tal, né? A aba aqui, ela não tá fazendo a função da proteção aqui, né? Da testa dele, né? Do olho aqui, do começo do nariz, tá, gente? Então esse capacete ele é para ser utilizado encaixado na cabeça. Normalmente essa aba ela fica, seja ela aba total ou aba aqui tipo boné igual esse aqui, né? É para ficar num ângulo de 90 graus. Então a posição correta é exatamente essa aqui, ó. Opa, ó, exatamente essa daqui, ó. Tá? E quem lembrou da jugular aí, né? Do presidente João Goulart, né? A jugular, tá? Quem lembrou da aba aí também é um item que tá faltando naquela foto anterior, tá? Então olha a diferença, ó. Né? Aqui é o capacete só para dizer que tá usando, pro técnico de segurança não dá bronca. E aqui é o uso correto, tá? Aba no ângulo de 90 graus. Aba no ângulo de 90 graus. Jugular ali segurando esse capacete na cabeça, igualzinho do motoqueiro, né? Essa cordinha, jugular é essa cordinha normalmente de silicone, tá? Que é para que se ele abaixar a cabeça, levantar, erguer, movimentar, chacoalhar aí, esse capacete não caia da cabeça, tá? Essa parte branca que vocês veem aqui, ó, o cinzentada branca aqui, ó, a gente chama de carneira ou aranha, tá? Ela tem uma função de encaixar e prender na cabeça, normalmente na região da testa, tá? E ela garante um espaço ali, né, entre o plástico do capacete e a cabeça, que também é um fator de segurança. A gente vai descobrir numa foto lá na frente o porquê que é um fator de segurança, tá? Porque protege aí caso venha a ser um material arremessado contra a cabeça ou cair na cabeça da pessoa, desse material, da pessoa não sofrer diretamente o impacto, né, na cabeça, ainda que protegido, ou que haja algum tipo de perfuração e encoste na cabeça. Beleza? Tranquilo aqui, gente? Entenderam? Capacete? Tranquilo. Proteções para os olhos, óculos de proteção, óculos de segurança que a gente chama, tá? Normalmente,
o CA vem marcado aqui nesse óculos de proteção, assim como no capacete, tá? Ele vem marcado ali em alto relevo esse número desse CA, tá? Tem cinza, tem transparente, tem esse tipo Ray-Banzão, tem o grandão aqui que cabe o óculos de grau dentro, né? Tem um bonitão tipo Juliette, né? De qualquer forma, ele tem que possuir CA e tem que ser fornecido pela empresa, tá? Proteção para a face, máscara de proteção aí, o protetor facial, né? Na época da pandemia ficou conhecido aí como, popularizado como face shield, né? A proteção aí, a barreira, a proteção, o escudo para a face, né? Ok? Normalmente transparente ou fumê, depende aí da área, do setor, do tipo de agente, do risco que a gente tem, tá? É para evitar que seja projetado contra o rosto aí materiais, tá? Materiais, ferramentas, etc, tá? Partículas. Ainda dentro da produção para face, a gente tem as máscaras de soldas que tem uma variação enorme de máscara, né? Tem máscara que você segura com a mão, tem máscara que é como essa da foto aqui que a pessoa coloca, abaixa ele faz ali a solda, né? De oxoacetileno ou de tipo MAG, TIG, né? Aquelas soldas elétricas, MIG, MAG, TIG, né? Nós temos também a máscara aqui que são máscaras automáticas eletrônicas, né? Então, ela é colocada ali tipo um capacete na cabeça, a parte do visor fica transparente, se a solda é acionada, aquela radiação, né, automaticamente a máscara identifica e deixa a lente fumê, para não queimar a visão, né, para não queimar os olhos ali, o globo, né, ocular não sofrer algum tipo de lesão, ok? Tranquilo? Alguma dúvida aqui em relação à máscara de solda? Já tinham visto a máscara de solda, todo mundo? Conhecia? Isso aqui é importante, gente. Trabalhador que não, geralmente o camarada que faz solda, né? Ele até usa o óculos ou a máscara de solda ali, só que ele dá aquelas vaciladas, né? Então é muito comum quem mexe com solda aí já ter queimado a visão, né? Já ter queimado a vista, ou então vai lá fazer a solda sem máscara e aí na hora que tá pingando lá a solda lá, fecha o olho, né? Então, tá se colocando ali em risco, né? A gente tem que estar atento a esses detalhes aqui também, tá? Tranquilo? Opa! Tranquilo. Proteção respiratória, a gente já falou um pouquinho, né? Então, máscaras aí de proteção, semifacial com válvula, semifacial sem válvula. Característica dessas máscaras aqui, elas são descartáveis, tá? E aí ela tem a forma correta de usar, né? Seja ela descartável, seja ela com cartucho, tá? Na hora de colocar a máscara, que também tem CA, também possui um CA, tá? Na hora de colocar as máscaras ali, a gente pega sempre pelo lado de fora, evita pegar do lado de dentro para não ter contaminação. Coloca sobre o rosto e passa os elásticos ali por trás da cabeça, depois faz o ajuste ali na parte do nariz. Ok? Detalhe, normalmente não se usa máscara, tá? Não é recomendado usar máscara com barba grande, tá? Porque não favorece a vedação, tá? Nós temos a descartável, temos a máscara semifacial, com cartucho, com válvula, sem válvula, com respirador, sem respirador, semifacial ou facial total, tá? Tem um exemplo de proteção respiratória também aí, usado no setor da construção, ok? Para o sistema auditivo, né, que a gente já sabe os limites de tolerância, já falei disso aqui em outras aulas, tá? Nós temos basicamente dois tipos de proteção. Protetor auditivo tipo concha, que é popularmente conhecido como abafador, tá? E o protetor auditivo tipo plug, tá? É o plugzinho de colocar dentro do ouvido, né? São os dois tipos que a gente tem. O concha é tranquilo, né? Abraçou ali a orelha, colocou a orelha para dentro ali, tá tudo certo, tá protegido, tá? Protege ele antes da entrada do canal auditivo, né? E o plug é dentro do canal auditivo, ok? E obviamente tem uma forma correta de colocar esse protetor auditivo, né? Não é simplesmente coloca aqui, tá dentro do ouvido, tá tudo certo, não, né? A gente que enfia tanto o protetor auditivo dentro do ouvido que quando o cara tira, sai até cera de dentro do ouvido, né? Essa não é a ideia, não é? Quanto mais profundo ali, tá da forma mais correta, né? A forma correta é o quê? Puxa a orelha um pouquinho para cima, né? Dá uma viradinha na cabeça, tá?
abre um pouquinho a boca para tirar um pouquinho da pressão do ouvido, tá? Introduz o protetor tipo plug no ouvido, né? Normalmente se ele for de silicone ali, de 2, no máximo ali 3 anéisinhos ali dentro do ouvido, tá protegido, não é nada mais que isso, que senão chega próximo do tímpano, e não é essa a ideia, né? Então coloca ali, né? Aquela parte que fica os anéisinhos de vedação ali, a gente coloca ali em torno da metade, né? 2 ou 3 anéisinhos ali, tá ok? Essa forma correta. Proteção para o tronco, né? Contra umidade, por exemplo, contra materiais que podem machucar, cortar, etc, né? Temos aventais de PVC com CA, obviamente, e avental de raspa com CA. Normalmente os aventais aqui vem com a etiquetinha do CA, tá, gente? Então, o que é raspa? É uma espécie de couro, tá? E PVC é uma espécie de plástico impermeável, né? PVC mais adequado para líquidos, de raspa mais adequado para algum tipo de agente perfurante, abrasivo, etc, tá? Ou que gere calor, tá bom? Proteção para os membros superiores, para as mãos, né, gente? Gente, proteção para a mão, a gente tem aí, quando a gente fala de luva, gente, o céu é o limite em relação à luva. A gente tem luva de todos os tipos, tá? Eu foquei na construção civil aqui e vou mostrar alguns tipos, mas a gente tem vários, tá? Mesmo dentro da construção civil aqui, eu não consegui colocar todos os tipos, tá? Há uma variação muito grande de luva, de couro, de raspa, de vaqueta, de pigmento, de pano, semi-pigmentada, banhada ali com latex, tá? Nitrílica, semi-nitrílica. Então a gente tem uma variação muito grande de luva, tá? Muito grande. Então, aqui estão alguns exemplos, ó. Luva de latex, parece aquela luva que a gente compra lá no mercado para lavar o banheiro. Luva nitrílica, com semi-banhada ali, semi-banho completo, né? Não é completamente banhada ali com latex, né? Com a borracha, né? Essa daqui, de fato, é conhecida como luva de pedreiro, tá? Não é aquela que o cara usa lá, não. Aquele cara do YouTube usa lá, né? Que lá chama luva pigmentada. Ou às vezes eu já vi vídeo que ele tá com uma luva multitato ali para eletricista, né? Então, o luva de pedreiro não usa luva de pedreiro, né? Ele usa luva pigmentada ou multitato, né? Ok? E aqui de fato é a luva de pedreira. Essa nitrílica aqui que tem uma proteção para a mão, né? Ele pode ter o contato com cimento aqui que não vai encostar diretamente na pele, né? Diferente de uma luva totalmente de tecido. Aí luvas de raspa, normalmente contra agentes, né, quentes com temperatura ou abrasivos, né, ou que gerem um tipo de perfuração ou de corte, tá? Proteção ainda para as mãos, nós temos aí luvas de borracha, isolante para a área, para o setor elétrico, né? São seis classes de luvas isolantes, da menor, que é a 00, até a maior, que é a classe 4, tá? Então, 00, 0, 01, 2, 3, 4, né? E completando aí 6 classes aí. De acordo com o potencial, com o tanto de eletricidade que esse trabalhador está mexendo, a espessura, a classe da luva vai mudando, tá? Então, até 500 volts aí, tá? E uma classe 4 chegando, a classe 00 chegando a 500 volts, e uma classe 4 chegando a 36 mil volts, tá? A proteção de isolação contra eletricidade, né? Não conduz eletricidade, ok? Aí nós temos aí luvas de vaqueta para cobertura, para proteger luvas de latex. Nós temos a popular aí, a mais conhecida aí, né? A grande maioria conhece aí, a famosa luva de vaqueta, né? Que também é uma luva de couro, assim como a de raspa, só que de um couro mais macio, né? Um couro encerado, né? Mais confortável, mais fina que a de raspa, ok? Proteção para os pés, nós temos aí os calçados de segurança, né? As botas, tá? Que aí normalmente são de couro, ou dependendo do setor, se eu tenho algum tipo de líquido, contato com algum fluido, tá? Nós temos as botas de borracha, ou as galochas, né? 3/4, né? 7/8, 7 légua, né? A gente tem bota aí de todo tamanho aí, confeccionada em borracha ali, impermeável para não entrar água, tá? E aí nós ainda temos aí a bota, o calçado, né? Com revestimento térmico, né? Botinha térmica para áreas que tem frio, mas não é tão comum na construção civil, tá?
Ainda falando das proteções para os pés, né? Nós temos o calçado de segurança específico para quando está mexendo com eletricidade. Então, o eletricista da obra, tá? O ajudante, o engenheiro elétrico lá normalmente usa um calçado de segurança, uma bota, né? Específica para trabalho em alta tensão. Um outro tipo de classe de bota, né? Uma bota que não é condutiva, possui trabalho ali para material que não seja condutor elétrico. A gente chama de dielétrico, né? Ou de densidade, né? São botas ali que não conduzem eletricidade, né? Não propagam eletricidade e que têm uma resistência à passagem da corrente elétrica alta, ou seja, não vai derreter, não vai pegar fogo, não vai passar a corrente elétrica, né? Vai resistir um pouquinho aí, não vai passar para o trabalhador e nem vai pegar fogo essa bota facilmente, tá? Não vai estragar, derreter facilmente, tá? Chama trabalho ali da bota com de elétrica, né? Ou de densidade, tá ok? Certo? Proteção contra queda, nós temos aí os EPIs aí da proteção contra queda, que são os cintos de segurança, os talabartes, né? E aí a norma NR18 já joga lá para a NR35, né? Para as regras da NR35. E aí já, né, fica claro para nós que sempre que eu tenho uma atividade sendo executada à altura superior, né, de 2 metros, eu tenho a obrigação de usar proteção contra queda, ter o treinamento específico, o exame específico para atividades em altura. Tranquilo? Perguntas? Não? Tranquilo? Equipamentos de proteção coletiva, então a gente falou dos individuais, e aí a gente apresenta ali, né, para vocês e para o pessoal que no caso fosse trabalhar no setor elétrico, os equipamentos de proteção coletivas do setor. São dispositivos e sistemas ou meios fixos e móveis de abrangência coletiva destinados a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores e usuários, ou terceiros que estão ali na obra, passando perto, ou até mesmo na rua. Gente, detalhe aqui, muitos EPIs que vocês viram aqui, ele serve para outros tipos de serviço, para outras empresas também, tá? Mas pensando em NR18 hoje, tá? Ok? Por isso que os coletivos aqui, por mais que a gente compartilhe com outros setores, outras áreas, outros tipos de segmentos de empresa, né? Eu trouxe exemplos mais focados na construção civil, tá bom? Então, proteção, ó, a partir de agora, tudo proteção coletiva, tá? Proteção ali de pontas de vergalhão, né? Na montagem das armações, né? Pontas verticais de vergalhões devem ser protegidas, né? Ou com caixa, né? Com produção de madeira aí, de madeirite e tal, ou com o famoso nariz de palhaço, né? A tampinha ali em cima do vergalhão. Para que isso aqui, gente? Para evitar escoriação, para evitar que a pessoa se corte, se perfure, sofra uma queda aqui e venha a esse vergalhão perfurar a pessoa, ou cortar, etc, etc. Então, o famoso nariz de palhaço, ou esse caixote aqui, ele protege ali contra esses acidentes, né? Esses acidentes aí, para esses agentes aí que possam ser cortantes, abrasivos ou pérfuro cortantes. Ok? Certo? Proteção contra a queda, né? Da concretagem de laje, que são as sinalizações ali, cerquite, tá? A gente tem o tubo metálico para introduzir o guarda-corpo, né? E alguns exemplos aqui de utilização de guarda-corpo e cerquite, tá? Então, ó, trabalhador, né, postos de elevador que aí tem mais de 2 metros de altura, né? A gente coloca o guarda-corpo com o cerquite ali, né? Fazendo aí uma proteção de madeira com tela, tá? Para evitar que a pessoa acidentalmente caia aqui dessa altura, tá? Essas proteções podem ser madeira e tela, né? Ou metal. Né? Guarda-corpo, proteção, né, do elevador ali em estrutura metálica, tá? Ou madeira, né, gente? Ó, fechamento de posto de elevador com madeira. Você vê que é tudo feito dentro da própria obra aqui, mas é uma proteção coletiva. Tampo de proteção para poço de ventilação, guarda-corpo de proteção para
para o posto de ventilação, ok? Coberturas aí, né, para a entrada da obra, para evitar queda de material, até mesmo radiação solar, ok? Aqui tá uns exemplos aqui, ó. Todo ponto de passagem lá, né, tá coberto justamente para não cair material na cabeça das pessoas ali, ok? Proteção de sacada, né, tradicional guarda-corpo aí da sacada, tá? É uma proteção que evita quedas. Tá aqui o exemplo aqui, ó. Aqui tá montado aqui, aí aqui o exemplo por dentro do prédio, ó. A altura lá, ainda não está instalada ali a sacada, as barras de ferro, né? Não foi feito ali completo o trabalho de alvenaria e de acabamento, então coloca-se ali um guarda-corpo ali para proteger essa sacada. Professor, isso aí não evita que a pessoa caia daí, não. Gente, isso aqui não é se a pessoa quiser se jogar de propósito, tá? De forma proposital, né? Mas sim, sei lá, sem querer, acidental, encostar, né? Isso aqui vai servir tanto para sinalizar quanto para dar uma pequena proteção, ok? Cancelas de proteção, né, que podem ser aí pequenininhas, né, para não ter contato com parte de equipamento, ou né, cancelas grandes ali de proteção para dispositivo de segurança, né? Então aqui está protegendo aqui para a pessoa não pegar um atalho e descer do prédio aqui pelo andaime, né? Então, se tem equipamento ou se tem placa é porque tem história, né? Alguém já deve ter feito algum problema, cagada em relação a isso. E aí a norma se atenta, né? Existe um EPC nesse sentido. Os chamados bandejão, né? Que são as plataformas de proteção, tá? Conhecido como bandejão, deve ser instalado do lado de fora do prédio e ao redor desse prédio para evitar o quê? Que materiais caiam do prédio, né? E gerem algum tipo de transtorno, acidente ou perca material, tá ok? Inclusive esses bandejões, gente, alguns deles permitem ali, sustenta, né? Ao profissional que libera ali, né? Determinado peso ali para aquele bandejão e a pessoa, obviamente, esse trabalhador usando o DPI, estando conectado ali a um ponto de ancoragem ou uma linha de vida, ele pode até transitar nesse bandejão. Aqui está desenhado, mas vamos ver aqui ó, na vida real. Esse aqui, ó. O bandejão é esse aqui, ó. Tá? Seja ele na plataforma primária, no primeiro piso, seja na secundária ali. Realmente 2 ou 3 são colocadas ali nos prédios conforme vão subindo os pavimentos. Ok? Conheceu um bandejão? Consegue visualizar aí? E aí, tranquilo, Sueli? Tranquilo. Deu para visualizar bem. Então, ó, permite a circulação de pessoas aqui, de equipamentos, tá? Materiais, etc. E evita que caia lá embaixo na cabeça de alguém que está passando. Tá? Seja material, seja algum tipo de equipamento. Se a pessoa for circular aqui nesse bandejão, pode? Pode, desde que esteja o quê? Com cinto de segurança e conectado a um ponto de ancoragem ou linha de vida, né? Se aí acontecer qualquer problema aí com o bandejão, ele furar, cair, a pessoa tropeçar, ela não vai sofrer a queda, né? Ela vai estar protegida. Ok? Mais telas de proteção aí, proteção de laje, né? Dentro dos pavimentos aí, periferia de laje, para evitar queda. Escadas e corrimão, né? Então, corrimão ali da escada serve como uma espécie de guarda-corpo para você não ser projetado para fora da escada, né? Ou sofrer algum tipo de tropeção e queda, tá? Aí tem vários tipos de escada, né, gente? Tá, gente? Todo de madeira, de alvenaria com madeira, né? E por aí vai, tá? Tela de proteção, que a gente já viu na semana passada, então esse aqui chovendo molhado, vou passar rapidinho, tá? Os famosos andaimes, né? Que eles precisam de projeto de monta. Tô rindo aqui do colega, gente, desculpa. Tô rindo do colega. Eles precisam ali de um projeto de montagem, tem toda uma estrutura ali que é montada, tem o profissional que vai, testa, diz quantos quilos sustenta, né? Ainda que ela exista para você dar acesso a alturas superiores a 2 metros, tá? Inclusive com colocação de plataforma de madeira ou de metal para a pessoa circular aqui, essa circulação deve ser feita com o uso do equipamento de proteção contra a queda, tá? Com o uso do cinto, do talabarte, né? Conectado aí ao andaime, à linha de vida, a um ponto de ancoragem para evitar a queda, se falhar alguma coisa nesse
sistema aqui dos andaimes, né? Andaime acho que tranquilo, todo mundo conhece, né? Plataformas elevatórias também pode ser utilizada, igual vocês estão vendo esses trabalhadores aqui, todos eles com cinto de segurança conectado a uma linha de vida a um ponto de ancoragem. Mesma forma, tá? Eu tô falando a um ponto de ancoragem ou uma linha de vida, porque a plataforma cair aqui e eu estiver só em cima da plataforma, eu vou ser arremessado contra o solo, né? Então, a ideia é que se a plataforma cair aqui, a pessoa esteja com o cinto e ela fique só pendurada. Ok? Obviamente, se a gente está falando de trabalho em altura, a gente está falando de pontos de ancoragem e linhas de vida. Prazer, para quem não conhece, famosa linha de vida, são essas linhas de vida aqui, ó, onde a gente conecta os talabartes, igual vocês estão vendo nessas fotos. Às vezes é uma barra inteiriça, às vezes é uma espécie de cabo de aço, tá? Na altura do pé, na altura da cintura ou na altura da cabeça, ou superior à linha da cabeça, tá? Né? Gerando fatores de quedas diferentes. Essas linhas de vida elas são instaladas, profissionais habilitados ali como engenheiros mecânicos, né? Profissionais aí da área de engenharia assinam ali, né, anotação de responsabilidade técnica em relação a esse equipamento, né, faz o descritivo aí de quantos quilos ela sustenta, né, quantas pessoas podem ficar conectadas, e aí aquela história, se serve para mais de uma pessoa, então é uma proteção coletiva, tá? Todo mundo conhecia uma linha de vida? O ponto de ancoragem, linha de vida, ok? Se eu tenho essa espécie desse cabo de aço dessa barra passando, eu tenho linha de vida. Se eu tenho só, né, uma espécie de grampo que eu coloco, conecto ali e tal, um ponto ali parafusado na parede, chumbado e tal, eu tenho o famoso ponto de ancoragem, tá ok? Tranquilo? Vamos para a próxima aqui então. Tranquilo. Sinalização de segurança, ainda dentro da proteção coletiva. Tá? É óbvio que ela faz referência ali, quando a gente fala de sinalização de segurança, as outras normas, né? A gente já viu, tá? Mas todas as placas, e isso serve para vários setores, né? Não só para construção, tá? Eu considero a placa de sinalização como proteção coletiva, tá, gente? A gente fala um pouquinho de acidente de trabalho dentro da questão do NR18 para conscientizar os trabalhadores também, mas eu quero já mostrar as fotos aqui para a gente encerrar aí o nosso papo em relação a NR18 e a esses acidentes, né, esses EPIs, tá ok? Vamos lá? Todas fotos reais, tá? Todas fotos reais. Não é nenhum aqui é inteligência artificial, montagem, nada disso, tá? Então, olha só. Aqui é um corte na cabeça causado por um parafuso, tá? Então, o Manuel que desmontava uma antena, que estava a 90 metros de altura, tá? Deixa cair um parafuso lá da altura, que cai na cabeça do trabalhador chamado Edson, que usava um capacete da maneira incorreta. O que está faltando nesse capacete aqui, gente? E aí, me ajudem para a gente finalizar a aula aí com louvor, né? Com sucesso. Vamos lá, os últimos 10 minutos. O que está faltando nesse capacete? O que você acha que está faltando? Vocês repararam, ó, tem um prego que perfurou o capacete e atingiu a cabeça do trabalhador, gerando um corte. O que está faltando nesse capacete? Obviamente a causa do acidente é a queda do parafuso, mas o capacete ele está descaracterizado, está faltando coisa nesse capacete. O que está faltando aqui nesse capacete? Ninguém? Falta a carneira, né, gente? A aranha aqui, ó, de proteção, aquela telinha que segura o capacete na testa lá e cria uma distância entre o plástico do capacete e a cabeça do trabalhador. Falta isso aqui, ó. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Aranha, capacete. Falta isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é colocado aqui dentro do capacete, ó. E aí cria uma distância entre o plástico do capacete e a cabeça. Entendeu? E aí serve também para ajustar, né? Entendeu? Ó, fica desse jeito aqui, gente, ó. Aqui é do 3M de tecido. Aqui o comunzão de plástico. Vamos achar um comunzão de plástico aqui. Aqui, ó. Comunzão aqui de plástico. Tá vendo aqui, ó? Colocado aqui dentro do capacete. Ó lá, ó. Entenderam? Então tá faltando aqui essa suspensão, essa carneira aqui. Tá ok? Ou seja,
Para ficar aqui, ó, aquele plástico lá que você vê lá, ele tem um fator de segurança. Se eu tiro ele para ficar mais, não, vou tirar porque fica mais bonito, tal, etc, né? Não ficar feioso o capacete na cabeça, né? Tirar ele. Quando você tira ele, você descaracteriza o EPI, ele não tem a função que deveria ter, e aí se acontecer algum perfuramento, alguma queda sobre a cabeça, ou você sofre o impacto direto na cabeça sem amortecer, ou pode acontecer como esse trabalhador aqui, o parafuso cair lá de 90 metros, perfurar a cabeça dele e ficar desse jeito aqui, ó. Opa, vamos lá. Ficar desse jeitinho aqui, ó. Olha lá. Olha o problema. Entenderam aí? Quem tiver jantando aí, segura a janta aí, senão vai passar mal. Aqui, ó, ferimento por queda de ferramenta, tá? Sem uso, obviamente isso aqui é uma tragédia, né, gente? Mas sem uso de capacete, sem uso de óculos, fica complicado, né? Situação desse acidente. Alguém estava trabalhando lá na altura, lá, desmontando lá, pegou uma chave aí, acho que a chave é uma chave 24. Ah, deixa cair a chave da altura, ao mesmo tempo que solta a chave da altura, dá um grito, ó, a chave, né? Manelso, né, que tava lá embaixo, lá olha para cima, na hora que olha para cima, a chave cai dentro do seu olho, né? Levando esse trabalhador aqui ao óbito, tá? Trágico, né? Construção civil, tá? Cortes, né? Ah, agora o céu é o limite pro corte aqui, ó. Tá? Deixa o prato aí da janta de lado, tá? Serra circular, serrote, máquina de corte, tico-tico, né? O que mais? Maquita, tá? Pode gerar cortes, né? Sempre que tem um corte, ou a gente tem que, obviamente, descobrir as causas do acidente, que pode ser uma falha mecânica, uma falha no equipamento, uma falta de proteção do equipamento, descuido ou imperícia do trabalhador, né? E aí pode acontecer esses detalhezinhos aqui, ó. Um dedinho cortado aí com a maquita, tá? Beleza? Ou, né? Serra circular aqui, ó. Uma amputação de dedos, né? Aí 3 dedinhos amputados. Você vê que isso aqui é porque tem muito corte em relação a isso, tá, gente? O banco ficou bem bonitinho, né? E aí é levar para o hospital, tentar implantar esse dedo aqui para evitar aí que o trabalhador aí fixe os membros, né? Ou vire presidente, né? Ok? Que é a amputação da mão. Tá? Mais um exemplo aí, ó. A circular passou aí na mão inteirinha. Tá? Mais outro exemplo aqui, ó. Tá? Fotos, como eu disse para vocês, reais acidentes que aconteceram no setor da construção civil, tá? Tranquilo? Então, mesma coisa, né? A gente não sabe como é que vai ser o corte aqui. Cortou aqui, é correr pro médico ali, juntar os pedaços e correr pro médico para ver o que dá para fazer, tá? Esmagamento de dedo. É? Esmagamento de dedo. A história desse acidente aqui é engraçada, gente. Por que a história desse acidente aqui é engraçada? Né? Porque esse acidente aqui é um acidente aí que a pessoa que vos fala aqui presenciou, né? Presenciou assim, né? Era o técnico de segurança ali no setor, né? Aqui são 2 ajudantes, né? Um dos ajudantes se machucou, obviamente, um senhor mais de idade ali, experiente. O que eles estavam fazendo? Tá vendo que tem umas madeiras no chão aqui? Eles estavam colocando estaca no piso, fazendo umas marcações com estaca de madeira, né? Pegava a estaca, colocava no chão, vinha com a marreta, que a gente fala na obra chamada quarta-feira, tá? Marreta quarta-feira é uma marreta de 7 quilos, tá? Barra grande lá, você chega com a marreta e pá, na estaca, certo? Então, vamos vendo aqui, ó. Esse senhor aqui que machucou aqui, já ia falar o nome dele. Quase que eu falo que o nome dele é Edson, tá? Mas eu não vou falar não, para não expor ele. Então vem esse trabalhador aqui chamado Edson, tá? E vai bater nas estacas, né? E junto com um ajudante mais novato. E aí, em algum momento lá ele cansa, ou não sei qual foi a negociação deles lá, eles invertem, né? Seu Edson deixa o ajudante bater a estaca e seu Edson fica segurando a estaca, né? E aí vem o menino lá com a estaca lá e dá uma marretada e dá uma pequena erradinha, né? E acerta a mão aí do trabalhador aí com a marreta e esmaga os dedos dele aí, tá? Esmaga os dedinhos aí do seu Edson, né? Né?
Só um só. Deu tempo de tirar só um. Ok? Aqui um vacilo total por descuido dos dois lá na hora de trabalhar, tá? O professor mas não tá usando a luva, né? A luva não tá, gente, não tem casos que mesmo com EPI não adianta nada, né? Isso aqui é um dos casos aí que mesmo com EPI não vai resolver nada. Vou acelerar aqui porque o povo não tá gostando daqui das imagens não. Perfuração de dedo, né? Então prego, né? Então olha lá, sem luva, tal, acertou o prego ali no dedo ali. Não me pergunte como, tá? Ferramenta, brincadeira aí, ferramenta. Ô Manel, joga a Philips aí. Ele jogou e acertou aqui na mão do trabalhador aqui, ó. Tá? A questão aí do EPI aí, brincadeiras com ferramentas, né? É a questão que a gente viu lá no começo da norma lá, da apresentação, uso adequado, conservação, cuidado lá com o EPI, tá? Essas brincadeiras, às vezes, a gente pensa que não dá nada com a ferramenta e dá muita coisa, tá? Corte no pé, obviamente, não estava usando o que aqui, gente? Isso aqui é obra, pisou numa folha de zinco. O que não estava usando aqui? Para cortar o pé. Vamos, acorda aí no finalzinho aí, vamos finalizar. Cortar desse jeito aí, ele tava descalço, né? Descalço ou de chinela, né? Chinelo. Descalço de baianinha, que não serve para nada, né? Parece uma manteiga, a baianinha, né? Com zinco, né? Então, cortou aí, fez a famosa, né? Corte aí no pé do trabalhador aí, tá ok? Aí eu vou pular o do choque aqui, tá? Porque a gente tem a questão dos choques aqui, mas é mais feio aqui e tal, mas é choque com eletricidade. Então eu vou passar rapidinho, não precisa nem falar, né? A gente tem algumas queimaduras aqui e tal, etc. Bem feinho aqui. E aqui, gente, a manutenção. Isso aqui foi em Goiânia, tá? Vou colocar de trás para frente, porque aqui é a foto como encontrou ele, aí que foi o pessoal do bombeiro foi tirando, cortando os cabos aqui, né? E aqui é mais ou menos como se fosse o início do acidente, tá? Ele estava lubrificando aqui o tambor do guincho aqui da cremalheira, tá? Com a máquina não estava desligada, não estava travada, tá? E engancha o braço aqui dele aqui, com a manga da camisa aqui. Não me perguntem como, girou aqui, funcionou aqui o equipamento aqui e deu 2 giros completos aqui, enrolando ele no cabo de aço, tá? Enrolando ele no cabo de aço e ele sendo encontrado dessa maneira aqui, ó, esmagado, tá? Morto, ok? Então, o cenário quando o bombeiro chega é esse. Provavelmente a situação do início do acidente é esse daqui com ele, com ele com um pincelzinho aqui, lubrificando aqui o cabo de aço aqui do guincho. Certo? Então, aí depende do investimento. Não, isso aqui é foto real, mas não era eu que era o técnico de segurança, que é coleta da época que eu trabalhava no Secons, tá? Meu mesmo aqui só tem umas 2 ou 3 imagens, tá? Então, assim, não me pergunte, mas aqui em perícia tem uma série de falhas aqui, de fatores que levaram a esse acidente, tá, Sueli? Beleza, Ailton? Projeção de prego contra o olho, né? Para quem usa o EPI, apenas um susto, né? Aí, ó. Ah, professor, para que usar? 20 anos que eu trabalho, nunca aconteceu nada, né? Essas coisas que a gente escuta do trabalhador, né? Então lá, foi projetado ali um prego contra o olho, foi só um susto, tá? Aí tem, né? Se tem a contrapartida aqui, nós temos aqui o trabalhador que não estava com óculos aqui, o carpinteiro, e aí toma uma pregada no olho, né? Literalmente. Ah, olha lá, ó. Complicado, né? Esse não é muito feio, não. Atropelamento por máquina, né? Então atropelamento diverso aí nas obras, na escavação e tal. É quando a máquina atropela o trabalhador. Isso aqui tranquilo também, não há muitas explicações, né? Aqui uma pedra de mármore, tá? Dentro da construção aí, dentro do setor aí. Que esse camarada, o pessoal tá viçando a pedra e ele passou de baixo lá e rompeu o cabo bem na hora e esmagou aí esse nosso amigo aqui, ok? Né? Então, também uma série de falhas aqui em relação a NR11, a NR12, enfim, né? Outros detalhes aí que
como eu falei, essa norma ela vai conversando com outras NRs, tá? E aí, pra gente finalizar, gente, acabar essas fotos feias aí, ó, né? A gente tem a questão do trabalho aí, mas mostrei muitas fotos, né? Para alguns pode parecer absurdo, mas eu fico com a frase aqui do Nelson Mandela. Tudo é considerado impossível até que aconteça, né? Então, a frase do Nelson Mandela. E essa mensagem que eu deixo aqui para vocês no final. E abro para perguntas aí, quem quiser tirar dúvida, perguntar, que eu mostre algum EPI, tá? Este é o momento. Mostrei só alguns dos principais EPIs, né, gente? Alguns acidentes aí vinculados a essas situações de segurança, proteção coletiva, sinalização, ou até mesmo os EPIs aí que a gente veio falando durante a aula, tá? Perguntas, dúvidas? Sem pergunta por mim. Gostou dos acidentes? Rapaz, é assustador, hein? Misericórdia. É assustador. É assustador. E aí tem que ter o equilíbrio aí quando acontece com a gente que é responsável ali e tal. É assustador. A gente não sabe, até a gente trabalhar na área, a gente não sabe tanta coisa que pode acontecer e que de fato acontece no dia a dia, né? Muita coisa acontece, né? Eu mostrei alguns acidentes graves aqui, mas, gente, se tem fotos, se tem histórias, se tem placas, se tem que usar um EPI, é porque tem recorrência, porque tem estatística, é porque acontece. A gente às vezes não fica sabendo muito porque não está envolvido na área, né? Não tem muito contato, mas acontece bastante, tá? E aí a gente utiliza dessas imagens, dessas fotos, tudo que eu falei aí também, dentro dos treinamentos aí para os trabalhadores no que diz respeito à NR18. E aí finaliza essa parte da NR18 hoje, né? Aí deixo outro complemento de outra norma lá, de outro setor, para a semana que vem, tá? Dúvidas em relação às atividades, à aula de hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Quem quer trabalhar na construção aí? Tinha alguém que eu lembro que tem alguém que trabalha no setor de construção. É você, Ailton, não, né? Não, meu é rural. Rural, né? Eu não lembro quem é, não sei se é o Emerson. Acho que é o Emerson. Bom, gente, perguntas? Posso encerrar? Tá tudo bem? Por mim, tá tranquilo, pode encerrar, sem pergunta. Quer falar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo também? Tudo certo, Ailton? Não, tranquilo, tranquilo. Tá bom, gente, tudo certo, né? Gente, eu vou encerrar esse complemento, tá? Lembro para vocês que nós temos as aulas ali para dar os conteúdos e sustentação na resolução das atividades, tá? É semana que vem com a última aula aí de conteúdo complementar na semana que vem, tá? Fiquem com Deus, boa semana para vocês, bons estudos, tá? Fiquem atentos aí aos prazos, tá? Tchau, tchau. Todo mundo lá no presencial, hein? Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até mais, valeu, Ailton. Tchau, tchau. Tchau, Sueli. Tchau, Tchau, Sueli. Lisneia. Tchau, tchau.